Pedrão, colocar na tela esse empate entre Fortaleza e Ceará. Como o Léo participou do pré-jogo, Léo, é inevitável que eu faça uma pergunta a partir de como a gente deixou o debate, né? Essa escalação do Fortaleza com 3 zagueiros, 3 volantes, me parecia uma escalação de contenção de momento, assim. Mais do que pensar exatamente no Ceará, no jogo, assim, entender que uma derrota hoje poderia ser muito nociva pro, pro andamento, tá? Da, da semana. Então, como que tá assim? Estanca a ferida, estanca o sangue, controla, tá? Porque depois a gente arruma. Quero saber se foi dessa forma que você viu o jogo, tá? Se foi isso mesmo, se funcionou, como é que foi. Eu assisti muito pouquinho, não coloquei uma segunda tela, mas vi ali a reta final do primeiro tempo, os melhores momentos, segundo tempo eu não vi. E também, junto com essa pergunta, saldo a chegada aqui de Fábio Hermano, que vem socorrer a turma, já há muito tempo aqui no ar. E Fábio vai conduzir daqui a pouquinho. Eu ainda vou ficar aqui um pouquinho na transição. Pedrão já pode colocar Fábio aqui acima de mim, para ele ficar como apresentador oficial. Mas eu vou ficar aqui um pouquinho nessa transição, ouvindo o que é que Léo tem a dizer dessa resposta à minha pergunta, né? Então, Léo, até porque eu tô com dúvida mesmo, Léo, porque assim, é muito ruim, a gente faz o pré-jogo e não pode ver o jogo. Morrendo de vontade de ver o jogo, mas a ordem dos fatores não permitiu. Então, Léo, qual foi aí essa. De que forma esse sistema do Fortaleza funcionou em campo e se realmente parou o Ceará, se foi o que o Fortaleza queria? Boa noite, Fred, boa noite todo mundo hoje na bancada. E a expectativa da gente no pré-jogo, ela foi confirmada no jogo, né? O Vojvoda veio com aquela formação realmente para travar o jogo. O jogo foi muito travado. E eu já mencionava também no pré-jogo que o Ceará, mesmo com os momentos apontando para positivo, um pouco mais positivo para o Ceará, um pouco mais negativo pela sequência dos resultados para o Fortaleza, o Ceará não deveria se lançar ao ataque. Assim, por característica mesmo, por traço do time mesmo, e foi o que o Mancini fez. O Mancini jogou ali embaixo, com exceção dos zagueiros, principalmente do Matheus Felipe, que subia muito com a bola no pé, avançava ali próximo do meio de campo, porque é uma característica dele e é algo que eu não gosto, apesar dele ter ido, para mim, hoje foi, já dando um spoiler, foi o melhor jogador da partida, para mim. Mas o Vojvoda fez a intenção dele de realmente travar o jogo, estancar a sangria, não dar espaço para o Ceará, evitar realmente uma tragédia maior. O Fortaleza rondou muito a área do Ceará, mesmo no primeiro tempo o Ceará tendo uma posse de bola bem maior, mas o Fortaleza rondava muito a área, mas de uma forma bem estéril, assim, bem inofensiva. E a expectativa a gente falava antes, né, que era ele colocar velocidade no segundo tempo com o Kevin, com o Marinho, e realmente pegar ali o meio campo do Ceará cansado, a zaga do Ceará cansada, mas assim, a expectativa da gente do Vojvoda travar esse jogo, acho que o Vojvoda superou a gente até nisso. Eu acho que ele travou o jogo mais do que a gente imaginava que ele travasse, porque a gente imaginava que ele ainda fosse, no segundo tempo, adotar uma estratégia mais de soltar a velocidade do time. Mas não, realmente ele estava querendo ali segurar o 0-0, estancar. E o Mancini fez o jogo dele, assim. Eu acho que o Mancini não inventou, não quis mudar, não caiu na pilha. E na coletiva o Mancini já apontava, né, que na coletiva, depois do último jogo do Ceará contra o Itabaiana, ele falou isso, né? Perguntaram... Não, na coletiva, se não me engano, foi durante a semana. Alguém fez uma pergunta e foi relembrada hoje na coletiva ao Mancini sobre como ele esperava o Fortaleza. E ele disse isso, que esperava um Fortaleza muito forte, muito travado. Então, assim, o Mancini realmente fez uma expectativa muito melhor do que a gente fez a leitura do jogo. Realmente ele esperava um Fortaleza assim, e ele disse que não mudaria o jogo, o jeito dele jogar. Realmente que ele ia com aquele time, mantendo aquela base, tentando sair para o contra-ataque. Eu acho que o Ceará também foi precavido. Eu acho que para o Ceará era interessante essa estratégia de jogar a decisão para o próximo jogo. Historicamente, a gente já lembrava disso aqui no pré-jogo, assim, como
o primeiro jogo é muito decisivo, é muito definitivo aqui para o futebol cearense. E a chance do Fortaleza hoje, assim, eu acho que o principal objetivo do Fortaleza, a expectativa da torcida, e eu acho que é uma leitura muito assim, o Vojvoda, a sensação que dava hoje é que o Vojvoda pensou algo, uma forma do time taticamente se portar, mais defensivo, mais fechado, com o jogo mais travado, e o time não desejava aquilo e a torcida também não desejava aquilo. Era a impressão que só o Vojvoda queria aquilo ali. Acho que a gente falava muito sobre isso, sobre característica da torcida, sobre característica do time, sobre o DNA do time. Historicamente, Fortaleza é muito isso, assim. É o DNA de ser um time ofensivo, é o DNA de ser um time de massacrar, assim. Sempre quando o Fortaleza esteve em melhores momentos com o Ceará, ele foi um time avassalador. E o Ceará, em melhores momentos, ele sempre foi o mesmo time mais precavido, mais reativo. E tanto assim, que foi muito sintomático ao final do jogo. A torcida do Fortaleza, mesmo com o empate, sai bem silenciosa, bem cabisbaixa, enquanto a torcida do Ceará canta no final do jogo, chama os jogadores e canta, os jogadores vão para a torcida e cantam, não aquele tom de comemoração, mas eles vão lá, cantam o hino, cantam algumas músicas da torcida, pedindo raça, etc. E eu acho que aponta muito o clima. Eu acho que a torcida do Fortaleza esperava muito uma resposta nesse jogo. Ele esperava a esperança nesse jogo, a virada de chave nesse jogo. Eu acho que adiar essa virada de chave para o próximo jogo, essa possível virada de chave, eu acho que fez melhor para o Ceará, para o ânimo, para o clima, em todos os aspectos, assim. Tanto que, quando terminou o jogo, o Ceará abriu imediatamente o check-in e, assim, eu passei 1 hora para conseguir fazer o check-in do jogo, assim. O site travado, congestionado. O Fortaleza, antes do jogo, hoje anunciou 37 mil ingressos garantidos e foram 32 mil presentes hoje, assim. Muita gente que fez check-in não foi, né? Hoje, como o mando de campo era do Fortaleza, os torcedores do Ceará precisavam comprar ingressos e o ingresso estava 100, 120 reais. Majoraram bastante o preço. Então, os torcedores que estavam garantidos e não foram, a maioria deles, a esmagadora maioria, foi torcedores do Fortaleza, que fizeram o check-in e não foram. Então, assim, eu acho que ficou muito claro, assim, ainda não entrando no jogo, claro, foi só um preâmbulo mais longo do clima, do ambiente, mas eu acho que a sensação muito é essa, assim. A torcida do Fortaleza esperava muito virar essa chave hoje, mas apesar do jogo truncado e do Fortaleza rondar mais a área, as melhores chances de jogo hoje foram do Ceará, e eu acho que segue tudo em aberto, mas eu acho que a torcida do Ceará segue mais confiante nesse momento. Qual foi o público do Clássico Rei hoje? 32.600 e pouco. 33. Com esse empate, bate 50 mil no próximo? Acho que provavelmente sim. Eu acho que 50 não. Eu acho que 50 não por causa da torcida do Fortaleza, né? Porque o ingresso deve ser mantido o mesmo preço. Sim, mas o segundo jogo, ainda que a torcida do Fortaleza esteja um pouco assim, ressabiada, mas o segundo jogo é diferente do primeiro. Se hoje fosse o segundo jogo, a própria torcida do Ceará teria tido uma presença mas deve bater perto de 50. Eu acho que atinge porque envolve o hexacampeonato, é muito aberto o jogo, evitar um hexacampeonato e tal. E eu acho que ainda tem um fator que, assim, os torcedores às vezes não entendem. A renda é dividida. A renda de hoje foi dividida, a renda da final vai ser dividida. Então, muitas vezes... Se a renda é dividida, porra, deveria ter check-in dos dois times no poderia ser. Os clubes poderiam fazer uma coisa casada, né? Dos dois jogos. Se a renda é dividida, os também são tabelados, né? O preço cobrado hoje, Cássio, é o preço que vai ser cobrado também na final, né? No segundo jogo. Então, as duas equipes, né? Tanto é que eles entraram hoje com o PET também. Mas talvez a estratégia seja justamente essa, porque se tem check-in nos dois jogos, diminui muito a carga de ingressos vendidas nos dois jogos. Também tem isso. Nesse caso, você força o outro time, pelo menos o visitante, já que o ingresso é o mesmo, ele tem que, em algum jogo, pelo menos um dos jogos, ele tem que comprar, porque realmente, de fato, seria muito check-in no jogo. O Léo já deu uma palavrinha aqui, né, antes, mas eu vou começar com você, Mel. Teve a troca de esquema, né, do Vojvoda hoje. Fortaleza não tomou gol, que é algo raro, né? Toma gol quase todo jogo. Havia sofrido gol nos últimos 3 jogos. Como tu avaliou aí essa troca ali, uma linha de 5, enfim, atrás, só 2 jogadores ali, 2 atacantes? Qual a tua avaliação sobre esse esquema escolhido hoje pelo
pelo Vojvoda. Te surpreendeu? Queria perguntar isso e se fez sentido em relação às últimas atuações do Fortaleza. Era necessário esse pragmatismo hoje? Então, assim, o Vojvoda, o Léo até mencionou antes, né, dizendo que o Vojvoda não tem muito esse estilo, às vezes, de se defender, mas ele chegou a fazer um determinado momento, em 2022, quando o Fortaleza passou o primeiro turno todo, praticamente, né, na zona de rebaixamento, lanterna do campeonato e tal, e o Fortaleza mudou a sua maneira de jogar naquele período. E quando teve aquela crise em 2022, a alternativa foi trazer jogadores de característica mais defensiva. Trouxe o Brits, trouxe o Sacha. O time jogou de uma outra maneira, jogava mais na transição, se defendendo primeiro, para depois tentar ver se abriu o placar. E eu acho que a escolha do Vojvoda hoje foi por isso, assim, também, por essa ideia, né? Porque essa formação com 3 zagueiros deu muito certo no primeiro ano do Vojvoda, quando ele tinha o Tinga, que era um zagueiro que tinha o apoio, né? Ele fazia muito esse movimento do apoio. No jogo de hoje, não. Foi uma linha de 3 que, quando se defendia, realmente se tornava uma linha de 5, com o Pacheco na esquerda e na direita o Dudu. E ainda colocando essa formação de 3 homens no meio, assim, sem um meia, né? Que é o Caleb, poderia ser o Kevin e tal. Ele também já fez isso em outros modelos de jogo, quando ele colocava o Hércules mais adiantado. E geralmente jogos considerados onde o meio de campo ele queria prevalecer. Geralmente ele fazia esse tipo de formação. Então me surpreendeu, de fato, essa escolha dele. Mas eu já imaginava, porque quando eu já imaginava que o Tinga não fosse jogar, eu falei, para jogar diante do Pulga, você tem que fechar espaços, né? Não dá, e principalmente com as subidas do Bahia. E eu imaginava que o Dudu não jogaria, seria o Brits. Só que ele acabou colocando 3 zagueiros, decidiu abrir mão ali de ter mais um homem jogando pela direita, mas quando o Fortaleza apoiava, o Dudu tinha total liberdade para se tornar um ponta direito. Então, eu acho que na ideia de time dele era, vou proteger esse lado direito, que eu defendo, no caso do lado esquerdo que o Ceará atacava, para quando eu tiver a bola, eu tiver a possibilidade ali com o Moisés, puxar contra-ataque, o Lucero receber uma bola. Então, eu acho que essa ideia inicial dele vinha muito por conta da sequência negativa e uma crise, né, de confiança do Fortaleza, principalmente pela virada que tomou do Maranhão na quarta-feira. Isso fazia com que, para esse jogo, tipo, olha, final, a gente não pode tomar o primeiro gol, que aí trazendo o primeiro dado, né? Dos últimos 7 clássicos, os 5 dos 5 do ano passado e os 2 desse ano, que é o período onde o Fortaleza está na Série A e o Ceará na Série B, quem marcou o primeiro gol não perdeu. Então, em 6 jogos, o Ceará abriu o placar primeiramente nos 7 últimos clássicos. O Ceará ganhou 4, empatou 2. O Fortaleza, o único que ele ganhou foi o que ele saiu na frente. Então, eu acho que a sensação que eu tenho, e é de uma maneira geral, tirando até já dessa avaliação do Fortaleza, o que eu percebi é nenhuma das equipes permitiria de maneira nenhuma aquela equipe abrir o placar. Então, eu acho que foi um jogo que eu acho que até eu tinha destacado isso no segundo clássico, que os sistemas defensivos, a bola aérea defensiva de Ceará e Fortaleza era um Deus nos acuda, né? Porque o começo do segundo clássico foi o Kusevich, foi o Matheus Felipe, foi o Pikachu, jogadores cabeceando com muita tranquilidade em jogadas de escanteio e faltas laterais que nenhuma das defesas prevaleciam. Quando você olha os melhores momentos hoje, tirando essa jogada do Saulo, que é uma jogada de embate, né, uma bola longa que ele disputa ali com o Kusevich, jogadas mesmo de jogador entrando na área ou alguém tentando finalizar de dentro da área com uma certa tranquilidade, não teve. As duas defesas conseguiram prevalecer. Então, teve chute de fora da área, teve tentativa de cabeçada no cruzamento praticamente da intermediária, que foi um do Matheus Bahia para a cabeçada do Lourenço. Então, em resumo, eu diria, Fábio, que as duas equipes se preocuparam em vou segurar esse empate. Se tiver a chance para fazer o gol, eu vou fazer. Se não, por mim tá de boa. E eu acho que o saldo final, eu acho que cada lado não é que gostou do resultado, mas há vertentes para cada um não achar um resultado ruim, né? Fortaleza vinha de uma sequência negativa, o jogo que acabou apresentando para o Fortaleza dá a sensação de que pode estar tendo uma melhora, né? Ainda é um primeiro passo não suficiente para o que o Fortaleza pode produzir. E principalmente pela ideia de time que ele colocou, né? Terminaram vários jogadores no banco do Fortaleza com característica ofensiva. Pedro Rocha, Machuca,
Kevin, então tinha muitas opções ofensivas, já que ele fez um time mais defensivo. Do lado do Ceará, também fica aquela coisa do soubemos resistir. Eu participei essa semana, Fábio, de 2 lives, né? Uma de torcedores do Ceará e outra de torcedores do Fortaleza. Eu lembro que eu saí da live do Ceará, um rapaz falou, o professor lá do Vozão Cast, falou o seguinte: o importante é sair do primeiro clássico sabendo resistir. E eu concordei muito com ele porque, obviamente, né, como disse o Léo, né, para ter noção, 49 anos foi a última vez que uma equipe que venceu, que perdeu o primeiro jogo, conseguiu reverter e ser campeão. Há 49 anos atrás isso aconteceu. Então, a vantagem de você ganhar o primeiro jogo e ficar perto do título é muito grande. Apesar de que no ano passado, Fortaleza venceu, o Ceará chegou a fazer 2-0, ficou com o título, depois tomou o empate no final do primeiro tempo, e depois o Caleb fez o gol lá do pentacampeonato. Então, eu vi aqui para esse duelo, assim, de uma maneira geral, assim, pelo que eu observei, o receio de tomar o primeiro gol foi a primeira meta de cada equipe durante o jogo, assim, sabe? O Fortaleza não tomar o primeiro gol, o Ceará não deixar o Fortaleza abrir o placar, porque senão o jogo ia ficar mais difícil, e o banco do Ceará, a gente sabe que tem mais limitações, Fortaleza tem mais, obviamente, jogadores de qualidade para vir do banco. Então, acho que o resumo geral que eu percebi no primeiro tempo e nessa escolha do Vojvoda foi ter um jogo mais brigado. Mas, e aí para terminar essa minha primeira fala, eu também acho que os dois times acabaram pecando, né, em jogadas, em erros de passe, né, porque houve momentos, o jogo no primeiro tempo principalmente, ficou numa tônica de um estava com a bola, partia com a bola, dava um passe errado, o outro que recuperava a bola saía para o ataque, perdia também, errava um passe, o outro ia lá, consertava o que o outro errou. Então era sempre um jogo meio que de trocação lá e cá por certas situações. Aí houve um momento que o Ceará foi mais agressivo no começo do jogo, depois o Fortaleza controlou, no começo do segundo tempo o Fortaleza criou algumas chances, teve mais volume no setor ofensivo e ao mesmo tempo depois o Ceará começou a ter escapadas de contra-ataque que poderiam ter resultado em gol. Mas eu acho que na soma geral, acho que o 0-0 ele ficou com cara de 0-0. Claro que talvez a melhor chance do jogo, para encerrar de fato esse meu primeiro comentário, caiu nos pés do Saulo, né, que não está vivendo grande fase. Acho até que ele entrou bem, lutou, como ele tem essa característica, às vezes até demais, né? Às vezes ele se joga mesmo assim para cima do adversário, mas a melhor chance foi a dele. Assim, quando você olha das possibilidades que aconteceram no jogo, em termos de oportunidades, né, claras mesmo, essa foi a mais clara do jogo. O Ceará teve a chance, de fato, de levar uma vantagem, porque o Saulo saiu cara a cara com o João Ricardo e não soube finalizar, né? Eu vi, assim, no replay por trás do gol e por trás do Saulo, dá para ver claramente que tinha como ele driblar, como tirar mais do João Ricardo, e ele acabou finalizando muito mal, o que poderia ter sido, assim, um baque maior para o Fortaleza e uma moral muito elevada para o Ceará, né, para evitar esse hexacampeonato, mas a disputa para mim está aberta. Eu terminei até a transmissão da rádio dizendo: não vou duvidar se for para a marca do Cal essa decisão de 2024. Léo, antes da gente projetar também o próximo jogo, enfim, também tem as análises individuais, queria te perguntar se esse 0-0, na tua visão, foi mais mérito das defesas, né? A gente falou da defesa do Fortaleza que não tomou gol, mas a do Ceará também, pelo menos alguns torcedores enxergam uma evolução, né, até em relação aos últimos clássicos, né, com Fortaleza. Hoje dá para dizer que foi o jogo que o Ceará sofreu menos em termos defensivos contra o rival em 2024. Esse 0-0 foi mais mérito das defesas ou dos ataques que não estavam num dia bom, como o próprio Minhoca citou, o gol perdido pelo Saulo? Eu acho que são duas coisas que são complementares. Eu acho que o fato as defesas foram bem, porque taticamente ambos os times se montaram para isso e, consequentemente, eles ofensivamente perderam peças e as peças ofensivas que estavam em campo em menor número precisariam estar na noite muito feliz para conseguir produzir volume ofensivo. E nenhum dos dois times conseguiu. Assim, como eu comecei, já na saída do Fred e do Cássio, eu comecei a minha análise falando que o Ceará tinha tido 3 chances claras, 3 chances boas. Parece que foi um volume de jogo, de produção ofensiva grande, e de fato não foi. Foram 3 chances, como o Minhoca bem pontuou, foram chances isoladas. Não foram criadas por um volume ofensivo. Então, eu acho que foram situações que se alimentaram. Assim, a priorização tática pela defesa dos dois times, eu acho que o Ceará
apesar do Mancini falar que esperava o Fortaleza mais forte, eu não acredito que ele esperava que o Fortaleza viesse tão defensivo, né? Então o Fortaleza, na maior parte do jogo, conseguiu encaixotar ali o Ceará, principalmente o Lourenço, que é aquela válvula de escape. Eu acho que o Mugni também sofreu muito ali, encaixotado ali pelo meio, pelo Sacha, pelo Zé Wellison. Acho que os zagueiros do Ceará precisaram avançar por causa disso, e é um mérito da defesa ter conseguido se recompor e não permitir esse espaço, mesmo precisando avançar para construir a jogada. Mas eu acho que foi justamente isso. A priorização tática da defesa fez ambos os times terem ataques pouco criativos e produtivos. Tá no mudo, Fábio. Vamos para as análises individuais? Vamos para o campinho? Antes de ir para a análise individual, acho que tem alguns contextos ainda para explicar do jogo, antes de entrar em cada atleta. Porque, assim, ambos trocaram, né, Léo? Assim, na volta do intervalo. O Bahia não teve condição de voltar e trouxe o PV, e o Moisés também foi sacado no intervalo, entrou o Marinho, o que também mostra que ninguém quis sair do seu plano de jogo. Era tudo ali, vamos manter o que está. Assim, no Fortaleza não sacou um zagueiro ou um volante para colocar um Machuca, sabe? Assim, um jogador é diferente. O Ceará também, obviamente, não vai tirar um lateral para colocar um outro jogador. Então, na ideia, o que eu percebi também era que cada treinador não ia sair desse prumo, dessa ideia inicial de uma maneira geral, do panorama que cada um imaginou, né? Tipo assim, o risco, por exemplo, eu acho que a gente só foi ver, assim, algo mais lá e cá, que foi nesse momento que o Saulo perde, aí o Fortaleza já dá um contra-ataque, a defesa do Ceará já evita ali uma possibilidade, mas algumas coisas mudaram ali no segundo tempo, né? Se fosse uma luta de boxe, os dois estavam clinchando. E ainda termina a luta, cada um levantando o braço, dizendo exatamente. Que exatamente. Mas eu acho que no segundo tempo foi um pouquinho mais solto, assim, né? Por exemplo, o Marinho, por exemplo, ele já entra recebendo muitas faltas e tal. O Ceará teve que parar muitas jogadas, né? O Richardson, por exemplo, correu um certo risco de ser expulso. O Mancini já percebeu na hora, já colocou o Irmer. Teve jogadas também de dentro da área, o Pulga recebendo na esquerda algumas jogadas, porque o Fortaleza começou a subir um pouco mais a linha defensiva, o que gerou um campo, tanto essa bola longa que o Lourenço colocou para o Saulo, como também uma bola invertida, acho que foi do Irmer, não estou lembrado, ou foi do Raí, procurando o Pulga na esquerda, que ele faz a jogada, que vem a defesa do João Ricardo. Então, o segundo tempo houve um pouco mais de ousadia, mas também os clubes não saíram. O detalhe, né? O Fortaleza perdeu o Caleb, e pela maneira como ele sai ali chorando, pode ser algo de novo mais grave. O Caleb sofre muito com lesão. O Ceará, como disse o Léo, né? Não teve ali alguns jogadores, né? Que estavam de fora, como foi o caso do Castro, e eu acho que principalmente o Castilho. Acho que o Castilho para o Ceará, em clássico, especificamente falando, é muito importante. O Castilho cresce muito em clássico, e eu acho que se ele tivesse disponível, talvez fosse algo importante. Bola parada dele é muito boa. O Ceará não conseguiu cavar tantas faltas assim no setor ofensivo. Fortaleza conseguiu fazer isso mais no segundo tempo, e a defesa do Ceará, algo que eu já venho destacando desde o jogo do Ferroviário, o segundo jogo, o sistema defensivo do Ceará melhorou. Se você pega o Ceará do começo da temporada, se fosse hoje, tudo bem que Fortaleza também não atacou tanto, mas isso ficou assim bem claro para mim, o quanto melhorou o sistema defensivo. E olha que eu até acho que ele deveria ter colocado o David Ricardo, que para mim é um zagueiro que já deveria ser titular, mas eu gostei de uma maneira geral. Teve o Raí, conseguiu ganhar alguns embates, por exemplo, do Marinho. Segundo tempo foi um pouquinho mais solto, né? Um jogo mais solto, mas do 0-0 acabou explicando bem o que foi a partida. No segundo tempo, só para complementar a visão do Minhoca, no segundo tempo eu achei realmente que o jogo ficou mais solto, também pela disposição defensiva dos times, né? O Ceará, o Fortaleza subiu a linha um pouco mais, buscando atacar, e o Ceará tentou usar mais esse espaço da linha do Fortaleza, cedeu e baixou as linhas dele, né? A última linha defensiva do Ceará ficou muito baixa. Foi. Então, assim, o Marinho tinha muita posse de bola correndo ali próximo da área, então ele cavou muita falta ali na intermediária. Mas penetração mesmo na área não teve. Foi pouquíssimo. Eu acho que foi mesmo um jogo tático. Eu falo muito, e mencionando aí o Rai Ramos, eu acho que o Rai Ramos vem evoluindo a cada jogo de forma sensível, pelo fato de que ele está sendo um lateral que reconhece a sua dificuldade defensiva.
Eu falei hoje, assim, ele lembra muito, foi elogiado hoje, muitos podcasts hoje que fizeram pós-jogo elogiaram ele. E eu falei, ele lembra muito o Felipe Jonathan quando foi pro profissional. É aquele cara que pensou assim, ó, o Felipe Jonathan, imagina, o cara tá subindo ali da base, ele estreou contra o Corinthians no Castelão, com 50 mil pessoas. O cara pensa, ó, eu sou um lateral. Se eu não der um cruzamento pro gol, ninguém vai lembrar de mim. Agora, se eu levar uma bola aqui no espaço que eu ceder e o outro time fizer um gol, amanhã eu tô no banco. Eu nunca mais jogo. Então, o Felipe Jonathan era muito isso. Ele avançava, ele nunca ia pro contra um, ele nunca triangulava para passar assim que ele subiu. Ele era um cara que, quando via o embate, ele procurava a bola lateral. E o Ray Ramos tá muito isso, assim. Ele tá um cara muito seguro, ele tá evitando aquele 1 contra 1 de perder a bola, de ter que subir, não conseguir voltar. Eu acho que ele tá sendo realmente hoje pragmático pro que o Ceará precisa. E hoje, assim, já dando spoiler, para mim foi um dos melhores nomes do Ceará na partida. Calma, Léo, calma, sem spoiler. Agora podemos. Mas em relação às entradas dos jogadores do banco, me parece que até por ser um time de Série A, né, o Fortaleza tem mais opções assim, né, do que o rival. É algo que pode ser decisivo no segundo jogo, Léo? Mais opções de qualidade do Fortaleza em relação ao Ceará? Sem dúvida, assim. E é por isso que eu trago muito a decisão do Vojvoda para essa análise. Porque, diferentemente do Mancini, o Fortaleza tinha no banco peças que poderiam mudar o jogo, mudar o jeito de jogar. O Ceará dificilmente teria essas peças, ainda mais com as ausências do Castilho e do Castro. Então, assim, o Mancini não mudar o jeito de jogar para tentar vencer o jogo é muito mais compreensível do que o Vojvoda não ter feito isso. O Vojvoda tinha o Cauã, tinha o Kevin. Ele conseguiria ter mudado a cara do jogo, se ele assim quisesse. Então, eu acho que o banco fez muita diferença e fará diferença no segundo jogo. Fica muito clara, assim, muito mais do que o Ceará ser um time mais reativo, um time mais blocado, que sai no contra-ataque, é compreensível, porque é como o time vem jogando. O Vojvoda fez essa mudança agora, eu acho que dentro do contexto da fase que o time oferece. E dentro do jogo, onde ele pôde ter chance, com as peças que tem, de mudar a cara do time, o tático, mudando as peças, por ter mais oferta de peça de qualidade, eu acho que ele realmente, mais do que o Mancini, ele quis jogar essa decisão para um jogo na frente. E só um detalhe, só um detalhe para acrescentar nisso que o Léo mencionou, é a tônica dos 7 clássicos anteriores, né? Porque quando o Ceará, nos 3 primeiros clássicos do ano passado, ele conseguia esse resultado, e aí foi no Ceará, em termos de qualidade de elenco, não tem como bater de frente com o Fortaleza. E aí o que é que acontece nos 3 clássicos? Gol cedo, entendeu? O Ceará com 5 minutos já estava abrindo o placar, nos 3 primeiros clássicos do ano passado. E aí o Fortaleza, no primeiro clássico da final do ano passado, é ele que abre o placar primeiro, e acho que, não sei quanto tempo ali, depois eu acho que o primeiro foi do Alexandre, foi o segundo, tô lembrado. Então, já no primeiro tempo, o Fortaleza consegue o resultado. E aí é onde obriga o outro lado a fazer. Por isso que eu acho que a tendência hoje era essa. No primeiro e o time clássico do Ceará, e outra coisa de elenco, Minhoca, que o time do Ceará naquele clássico estava muito desgastado do jogo anterior que teve. Isso. O time do Ceará estava pregado. Semifinal que aí é onde entra. O Fortaleza com mais elenco, obviamente, acaba tendo mais opção de tirar um... Né, hoje, por exemplo, tirar um Moisés para colocar o Machuca, tirar um Marinho para colocar... Aliás, né, colocar o Marinho às vezes... Mas se o Marinho fosse titular para colocar um Pikachu... Então, acho que é nesse ponto de pesa. Eu vi muito a torcida do Ceará falar isso no ano passado, né? Quando o segundo tempo, quando o Ceará ele toma o gol do empate, aliás, porque ficou no empate no geral, né? Quando ele toma o gol do Lucero de pênalti no final do primeiro tempo e foi para o segundo tempo, aí é onde o Ceará tinha dificuldade. O Luvanô, por exemplo, que não estava jogando tão bem assim, mas quase faz o gol que poderia ter levado para os pênaltis, né? A defesa do Fernando Miguel. Então, eu acho que eu acho que também vai ficar um pouco nessa toada para o segundo jogo, que eu acho que a gente vai ver os primeiros 45 minutos, um primeiro zelo para não tomar o gol, e caso você consiga aproveitar, seja Ceará ou Fortaleza, aí você tentar jogar nessa base da transição, porque eu acho que os dois trabalham muito bem isso, tanto o Fortaleza quanto o Ceará. Eu acho que a transição dos dois é muito boa. E aí tudo vai depender de quem abre o placar, né? Como eu falei, nos outros jogos, nos outros 7, o Ceará saiu na frente em 6. E eu acho que esse é onde o Ceará vai ter que se apegar. No caso do Fortaleza,
é tentar sustentar, como disse o Léo, né? O que o Vojvoda fez de tentar sustentar, e aí, na hora que precisar do banco, você tem jogador suficiente para tentar resolver. No penúltimo clássico, isso não aconteceu. Né? O Ceará, mesmo assim, conseguiu abrir o placar com o Raí, e foi isso. Né? O detalhe ali, muitas vezes, sobra para um jogador que está mais iluminado, e no caso, o Raí conseguiu dar a vitória para o Ceará naquele jogo. Boa, muito bem. Sobre o Vojvoda, Minhoca, faltou coragem a ele ou era o que tinha, era o que dava, assim? Poderia ser mais usado? Ou deveria? Poderia, mas aí é porque tudo na vida são escolhas, né? Ônus e bônus que carregamos para da vida. Será que se ele fosse para frente e ali o Saulo fazendo gol, o que é que eu estou falando? Pô, Vojvoda, mantém, pô, entendeu? É difícil muitas vezes. Ele tem elenco suficiente para fazer, mas eu acho que, assim, o que é que a impressão que eu tive, na verdade, independentemente da formação, sabe? Quando ele não escolhe o Cauã e o Kevin hoje para entrar em campo e também não entrou como titular, eu acho que a ideia dele era, eu não sei, né? Eu não trabalho lá no Fortaleza, mas a impressão que dá é que ele tentou jogar hoje a responsabilidade para os jogadores mais pesados do elenco, entendeu? Acho que, tipo, ó, a prioridade aqui vai ser Galhardo, a prioridade vai ser Marinho, são vocês que vão ter que responder, porque de fato é absurdo Fortaleza, eu cheguei a falar aqui, né? Hoje o melhor jogador do Fortaleza que eu acho, hoje, não estou falando do jogo de hoje, estou falando hoje, o Fortaleza de 2024. É o Cauã, por exemplo, um garoto de 18 anos, entendeu? Não dá para o Cauã, o cara chegou agora no profissional do Fortaleza, e ser a principal peça. Não, quem tem que assumir a responsabilidade é o Lucero, é o Moisés, é o Pikachu, é o Marinho, é o Galhardo, esses jogadores. E eu senti que nas trocas dele, assim, eu teria colocado o Kevin, eu não teria colocado o Pochettino ali na reta final. Mas eu acho que ele tentou dar ali o papel para os principais jogadores, estou falando em termos de peso mesmo, né? Assim, de responsabilidade maior. Mas eu acho que ele poderia ter dado uma ousada. Eu teria colocado o Kevin eu acho que é um jogador que finaliza melhor. Eu teria sacado o Lucero para colocar um jogador de característica mais da velocidade, porque o Lucero não estava fazendo uma boa partida e o Fortaleza, às vezes, por não ter opção, sempre tentava chuveirar. E eu acho que o Machuca entrou muito bem no primeiro clássico e poderia ter dado um outro panorama ali de, sabe, do ir para cima, de ter mais velocidade, né, utilizando o Marinho ali como outra peça, mas ele acabou escolhendo poupar, né, assim, não se arriscar tanto, acho que até por conta das derrotas recentes, não quis, talvez, arriscar a ponto de comprometer, mas poderia, nesse arriscar, poderia ter dado certo, como poderia ter dado errado. Ele preferiu ser mais precavido. O Vojvoda na coletiva até falou que o resultado, né, o jogo de hoje, serviu para o time recuperar ali parte da confiança, ainda mais depois de ter perdido o Maranhão por 3-2. Mas a minha pergunta, claro, o jogo foi 0-0 hoje, né, sem gols, mando do Fortaleza. Dá para dizer que o sabor desse empate fica melhor para quem? Para o Ceará, que não vai jogar no meio de semana, vai descansar e vai ter o segundo jogo com mais torcida, né? Com o estádio com mais torcedores do seu time, ou do Fortaleza pela sequência, enfim, conseguiu segurar, enfim, leva tudo para outro jogo. Para quem foi melhor esse empate? Para mim parece claro que é para o Ceará, mas vocês concordam que foi para o Ceará pelo contexto da semana? Eu acho que o Ceará já vinha de uma semana positiva, né? Ele ganha 3 jogos seguidos, sai desse jogo sem tomar gol, mais uma vez, né? Porque não tinha tomado gol também no outro clássico. E o Fortaleza ele não resolve totalmente o problema dele, né? Ele não resolve, ele precisa de um resultado positivo. Acho até que, assim, eu vi pelas falas do Vojvoda, deu a entender que ele vai dar uma poupada nesse jogo lá no Paraguai. Mas eu acho que ele vai viajar com o elenco, entendeu? Então, de uma certa forma, vai ter um desgaste. O Ceará não, o Ceará vai ter uma semana para se preparar. O meu cunhado, que é torcedor do Ceará, ele até falou assim, eu já estou até preocupado, porque quando o Ceará tem uma semana, é que o negócio... Aí é que gera preocupação. Ele é torcedor do Ceará. Mas eu acho que o Ceará vai ter isso. Eu acho que o sentimento do torcedor do Ceará para esse momento, e é claro, estou vendo a minha bolha, o Léo daqui a pouco fala do que ele também acompanhou ali, do lado dele, eu vi um sentimento de... A lamentação, na verdade, que eu senti do Ceará é tipo, cara, a bola do Saulo era para ter entrado. O resumo foi esse, assim.
porque foi um jogo que o Ceará sustentou bem, Fortaleza não chegou a agredir. O segundo clássico, por exemplo, né, o Richard, por exemplo, foi o grande nome da partida. Hoje o Richard não foi o grande nome da partida do lado do Ceará. Richard, tranquilo e tal. Diferentemente do João Ricardo, que teve que trabalhar em um determinado momento. Então, acho que o sentimento do torcedor do Fortaleza é tipo assim, talvez fosse mais raiva hoje. Então, como não é um jogo de mais raiva, aí virou ali o neutro, mas não sai com saldo positivo. Eu acho que muitos torcedores de Fortaleza imaginavam que o hexacampeonato passava muito pela uma vitória hoje, para ter a vantagem de jogar pelo empate e esperar o Ceará sair mais para o segundo jogo. Mas eu vejo o sentimento mais positivo para o lado do Ceará. E aí, Léo? É por aí. Assim, eu acho que principalmente pelo fato de que o Fortaleza esperava uma virada de chave no jogo de hoje, e essa virada de chave não vai ter mais um momento para existir antes do jogo decisivo. O Vojvoda na coletiva ele ressaltou a importância do jogo da Sul-Americana, até falou que ele, como argentino, não conseguiria no começo entender a importância de um estadual, que para ele já pensa na Sul-Americana, na Libertadores, e enfrentar o Boca, e da importância de estrear vencendo na Sul-Americana, que é um campeonato difícil, que eles são os atuais vice-campeões. Então, assim, eu não acredito que ele vá poupar todo mundo. Assim, eu acredito que alguns devam viajar, eu acredito que ele deve jogar com mesclado, e ele mesmo deve viajar. Acho que só isso já acaba desfocando um pouco, né? E por mais que o Fortaleza vem nesse clima mais pesado pela sequência de derrotas, pela baixa produtividade, e esse jogo pela Sul-Americana, como ele ficou mais em segundo plano, pela outra fase recente, na Copa do Nordeste, principalmente, eu acho que trouxe esse peso, assim, na verdade não peso, ele tirou o peso desse jogo. Por ser um adversário mais frágil, por ser um jogo meio quebrado no meio desse contexto que o time vem embaixo, eu acho que uma vitória nesse jogo sul-americano também não tem o poder de gerar um efeito virado de chave. Eu acho que a própria reação das torcidas na saída do estádio dizem muito isso. Assim, a torcida do Fortaleza saiu praticamente em silêncio, saiu ali, e a torcida do Ceará ficou cantando, chamou os jogadores para cantar e tal. E alguns profissionais que trabalham na beira do gramado relataram, inclusive, discussão entre o zagueiro Tite do Fortaleza com torcedores, o Boeck também discutindo com torcedores na arquibancada do Fortaleza, ali nas inferiores ali na Premium. Então, assim, não gerou esse efeito de virada de chave. Assim, a frustração de não ter essa virada de chave, acho que já é um complicador, assim, já dá uma confiança mais para o Ceará. E o Ceará não ter permitido essa virada de chave do Fortaleza hoje, eu acho que é muito importante. Eu acho que mantém a confiança. Eu acho que o Ceará sai mais confiante desse confronto hoje. Boa. Cássio Zirpoli está por aqui, viu? Está assistindo, comendo uma tapioca. Diga qual o sabor aí, Cássio, para a gente, dessa sua tapioca. Tradicional, né? Tapioca na manteiga. Minhoca, o Fortaleza segue sem ganhar de times da Série A e B, é isso? A, B e C. Só ganhou de time de Série D ou sem divisão, né? E é um ponto, assim, que eu cheguei a falar isso em alguns locais, né? Nas lives que eu participei, enfim. Eu acho que tanto para Ceará para Fortaleza, claro que o título, o torcedor tem teoria de comemorar, de tirar onda e tudo mais, mas eu acho que os dois, né? Daqui a uma semana, depois do sábado, e da comemoração do título, eu tô falando do campeão, né? Do campeão que for levantar a taça no próximo sábado. É importante entender que precisa melhorar, né? O Fortaleza, por exemplo, que está devendo mais nessa temporada, eu falei que não é um jogo específico, um título específico que vai fazer, o Fortaleza agora virou a chave. Eu costumo geralmente falar que quando o time melhora, são 2, 3, 4 jogos que, a chave tá virando, entendeu? O jogo do Ceará, né? Quando o Ceará jogou bem defensivamente contra o Ferroviário, e olha que tomou gol no final, e o jogo ficou aquele jogo aberto ali, o Ferroviário não precisava de um gol para garantir a vaga na final, aliás, para levar para a disputa de pênaltis. Eu cheguei a falar, o primeiro jogo, quero ver os próximos, e o Ceará foi melhorando nos jogos seguintes. Então, eu acho que quando há uma virada de chave na prática, nunca é por um jogo só ou por conta de um título. O que Ceará e Fortaleza precisam fazer após a final, após esse jogo do sábado, é continuar evoluindo como time. O Ceará acho que ainda tem carências no elenco, vai precisar contratar, a Série B vai exigir muito mais do que esse momento atual, e o jogo do Itabaiana mostrou muito isso, né? Quando você viu que o banco, por exemplo,
se complicou contra os reservas do Itabaiana, mesmo o Ceará tendo muito mais volume, e o próprio Fortaleza, né? O Fortaleza tem elenco suficiente, mas observar o que é que está faltando, o que é que precisa. Alguns jogadores que hoje não se encaixam mais no perfil do Vojvoda, eu acho que o título ele tem que ser celebrado, comemorado e, obviamente, zoado para você zoar o seu rival. Mas eu acho que a partir depois do clássico é muito importante que os dois entendam que ainda precisam melhorar. Tem mais coisas a melhorar ainda porque eles necessitam durante essa temporada, que vai exigir bem mais do que o título do Cearense. Boa. Mas alguma coisa aí que vocês queiram completar ou podemos ir para as análises individuais de cada jogador? Por mim, tudo bem. Pode ir. Então vamos lá. Na tela aí, Pedro, é o Pedro que está aí, né, hoje. O Fred já fez aí, já teve. Trabalhou o homem hoje, viu, rapaz? Olha, mudou até o layout. Fez aí um novo layout. Só lembrando, né, as cores aqui, o que cada cor significa, tá? O vermelho é que o jogador foi mal, né, a pior avaliação. O laranja, abaixo da média, foi pior do que a média. Amarelo, ok, razoável, né, nem comprometeu, mas também não foi grande coisa. Esse verde, qual é o nome desse verde aí? Tem dois verdes. Verde militar, que o pessoal está dizendo? Verde musgo? Verde musgo é bom. E o excelente é o verde mais clarinho, tá? A maior nota é o verde mais clarinho, só para relembrar para a galera. E aí, ao final, vamos distribuir as medalhinhas ali para os 3 melhores jogadores de cada time em campo. Minhoca, você fica com o Fortaleza, o Léo fica com o Ceará. Vamos começar com o João Ricardo, né? Que, como você já adiantou, apareceu bastante. Apareceu bem, né? Nesses 3 momentos, no primeiro tempo, um chute desviado ali, ele estava bem atento para não tomar o gol. No segundo, que aí foi... O segundo lance, eu não vou botar muito mérito para ele, não, assim, porque eu acho que foi mais incompetência do Saulo do que defesa do João Ricardo. O João Ricardo nem movimento fez. A bola foi em cima dele, né? Assim, foi uma finalização horrorosa. Mas no chute do Puga foi uma bela defesa, né? O Puga fez uma jogada individual passando por 3 jogadores. Ele foi uma defesa. Mas eu vou colocar ele... eu acho que ele não foi tão exigido também. Não foi um jogo dos goleiros na prática, né? Foi um jogo mais do sistema defensivo. Vou botar um amarelinho ali, sabe? Acho que não foi também. Acho que a defesa do Puga foi importante, mas não foi um jogo assim que o João Ricardo, verde, sabe? Assim, aquela nota verde. Como os meninos estavam falando, né? Do caso do Kaique França, né? Kaique França, a culpa não foi nem dele, né? Porque o Náutico mal chutou, pô. Então acho que cabe aí até para os 2 goleiros hoje dentro de campo. Nas laterais aí, Pacheco, cara, o Pacheco eu não tenho gostado muito dos jogos dele. Acho que hoje ele fez um jogo ok, sabe assim? Porque o Pacheco regular, eu acho que é um Pacheco bom. O Pacheco, eu acho que ele ganhou, ele teve algumas disputas, né? Defensivamente, eu acho que ele é muito bom e foi bem, mas eu acho que também vou colocar amarelo para ele. Eu gostei mais do Dudu. O Dudu, para mim, porque ele funcionou também como uma arma de apoio, né? Chegou algumas vezes ao ataque. Vou colocar esse verdinho aí, musgo, né? Verdinho um pouquinho bom aí. Seria tipo uma nota 7 para ele, aí, um 7. E o Pikachu? O Pikachu, cara, o Pikachu... Não, para mim vai... Acho que não acrescentou muito, não, o Pikachu. Não causou muito efeito. Estou tentando aqui, para não ser injusto, estou tentando lembrar alguma coisa que o Pikachu tenha feito. Acho que até eu acho que ele deu uma pioradazinha. Eu vou colocar... É porque também não teve muito tempo em campo, né? Assim, acho que poderia ser um laranja ali, porque eu acho que ele poderia ter acrescentado mais. Ele estava jogando numa linha mais baixa, então acho que talvez um laranja, né? Porque acho que não tem entrado tão bem assim nos últimos jogos. O trio de zaga do Fortaleza, Tite, Kusevich e Brits. O Kusevich tem jogado muito bem, aliás, tem me surpreendido positivamente, assim, eu não acreditava que fosse um jogador tão bom. Acho que dos 3 foi o melhor. Esse eu vou botar um pouquinho verde, apesar de que a jogada que poderia ter saído do gol, ele não consegue parar, né? O Saulo. O Saulo ganha na disputa com ele. Mas ele tem ganhado muitas jogadas, assim. Muitas jogadas, eu acho que ele tem sido um zagueiro bem seguro, em boa parte dos 90 minutos. Tite, para mim, amarelo. Brits também amarelo.
E o Brits com amarelo é tal qual o Richards com amarelo. Eles amam amarelo, esses dois. Não podem ver um cartão amarelo. No meio, o Hércules para mim foi o melhor, mas não a ponto de ser um verde muito destacado. Porque, queira ou não, a gente tem que ressaltar que o Hércules fez o segundo jogo dele, né? Depois da volta da lesão. E o tempo que ele ficou em campo me chamou muita atenção. Muita atenção. Para mim, ele foi um dos melhores do Fortaleza. O Hércules vai também com esse verde aí, musgo. Mas isso não seria um ponto. Isso não seria um ponto para ele ter a sua atuação assim, mais valorizada? Pode ser. Pelo fato dele há muito tempo não jogar como titular e tal, poderia colocar um verde ali mais destacado. Assim. Ele foi um dos melhores assim, em termos de movimentação. Tem uma jogada no primeiro tempo em que ele aparece ali como homem surpresa, como geralmente o Vojvoda gosta que ele apareça quando ele faz essa função. Mas aí eu não vou. Seria um 7,5, vai. Seria um 7,5. E aí o meio, você quer botar a cozinha mais forte, ou a mais clara aí? Pode ser. Se a torcida achar aí que estiver no chat que quiser colocar, bota aí, mas fique à vontade. Não acho também absurdo não colocar verde claro. Mas eu colocaria mais o verde musgo aí. Sacha, eu acho que fez uma boa partida também, mas vai ficar mais no amarelo. Acho que o Sacha tem me agradado. O Sacha tem me agradado bem, assim, de uma maneira geral. Zé Welles eu gostei, para mim, verde musgo. O Zé ganhou muitas bolas no meio. Né? Eu acho que foi quando o Fortaleza conseguiu, naquilo que ele pretendia, né? Jogar, acho que foi bem. Moisés. Moisés eu vou colocar laranja. Eu acho que até ele começa bem, mas depois ele vai caindo um pouco de rendimento. Não gostei, assim, no geral. Acho que o Moisés... Tudo bem que aí eu já começo a falar do outro, que para mim esse foi o pior pelo lado do Fortaleza, o Lucero. Teve jogadas em que o Lucero perdeu muitas jogadas de possibilidade de ataque boa para o Fortaleza, porque ele errou passe, né? Eu acho que nessa ideia de jogar com dois atacantes, né? Esse 3-5-2 ou 5-3-2 que o Fortaleza faz, o Lucero não se encaixa para esse perfil. Eu acho que o Lucero é o homem referência. Dá mais certo imaginar Moisés com Galhardo, Galhardo com Pedro Rocha. Eu acho que dá mais certo assim. O Lucero, eu acho que ele, para a qualidade de passe dele, bem abaixo. Para mim, ele vai vermelho aí. O Lucero, bem mal mesmo, assim. Acho que até demorou para sair. Acho que o Vojvoda demorou para trocar ele. Marinho, para mim, vai com um saldo positivo. Acho que foi um jogador que acrescentou muito vindo do banco. Para mim, ele e o Hércules foram os melhores. Então, pode colocar o verdinho também mais escuro. Mais escuro, sim, né? Exato, o verde musgo. Né? E Galhardo, Caleb não dá para avaliar. O cara ficou muito pouco tempo dentro de campo. Não dá para avaliar. Teve a lesão. Pochettino e Galhardo também, eu acho que não dá nem para ter uma análise real, assim, porque, enfim, a bola pouco chegou. O Pochettino ainda conseguiu pegar, porque ele trabalhou na região de campo onde recebia mais bola, mas a bola pouco chegou no Galhardo. Reclamou de uma penalidade, que na minha avaliação não houve. Então não consigo avaliar esses três, não. Nem Caleb, nem Pochettino e Galhardo. Acho que foi muito pouco tempo para analisar a entrada dele. Acho que só o Pochettino poderia colocar numa análise, mas também nada muito representativo. Sem nota, então, né? E Vojvoda, né, também. Eu acho que o Vojvoda, na ideia do que ele queria, teve sucesso, né? Só não conseguiu levar a vantagem. Vou colocar um verde também, musgo, porque conseguiu fazer um jogo mais disputado, né? É porque você olha se eu fosse em qualquer outro jogo, talvez o Vojvoda recebesse o amarelo aí, por conta do que ele poderia produzir. Mas o time vinha com uma moral muito baixa, né? Vai ganhar mais por conta do saldo aí, geral, mas dá para fazer melhor. Mas era para tentar resgatar um pouco da confiança, né? Do Fortaleza, eu acho que ele, pelo menos assim, ele conseguiu, né? Para esse duelo. Bom, não tivemos nenhum verde destacado, né? Todos foram o verde musgo. O Kusevich, o Dudu, o Zé Wellison, o Hércules e o Marinho. São 5 jogadores, temos 3 medalhas. Apenas 3. 2 ficarão sem medalha. Então, já adiante logo quem vai ficar com a mão abandonando aí. Cara, eu vou dar para o Hércules ali a medalha principal. Queira ou não, né? Um jogador que há muito tempo não jogava. Era para fazer o suspense, meu. Era para dizer os que não tem medalha, entendeu? Tá, os que não tem. Porque, assim, não foi um jogo de muitos destaques, entendeu? Assim, acho que até os mais negativos chamam mais atenção, assim, de cada lado, né? No caso do Fortaleza e do Lucero, como eu citei.
E dá para botar uma medalha de prata pro Marinho, vai. É porque a média do Marinho, eu acho uma média muito baixa, sabe assim? E aí, quando ele entra bem, por exemplo, dá para ganhar uma medalha. E eu não consigo botar um terceiro, não, com medalha aí. Eu não consigo colocar um terceiro, não. Aliás, se quiser, assim, fazer uma troca, tira a medalha de ouro do Hércules, bota prata e bota do Marinho de bronze. Ninguém ganhou ouro, não. Hein? Ouro, ninguém ganhou, não. Se quiser fazer. Pronto. Minhoca é exigente, viu, cara? Eu sou. Aliás, eu recebo muito hate das torcidas por conta disso, porque eu acabo sendo muito exigente. Se Minhoca fosse professor, rapaz, o que ia ter de aluno em recuperação, reprovando. Isso chato pra caramba. E aí, muitas vezes, gera isso. Léo, eu quero que você... Não, volta lá, Pedro, só para... Eu quero que o Léo também dê o seu pitaco, né? Ver se ele concorda aí com... Vamos debater, né? Vamos debater. Não, você assina aí ou teria alguma mudança aí nessa avaliação do Minhoca? Não, assino. Agora, eu acho que o Marinho também foi muito determinante, assim, é porque as jogadas ofensivas do Fortaleza, elas foram muito de circular ali a bola, de cruzar de média distância, não foi algo... Mas o Marinho teve muita posse dessa bola. Eu acho que concordo com o Minhoca, até nesse destaque que ele fez aí pro Marinho e pro Hércules. Eu acho que o Hércules foi, até de certa forma, impressionante, assim. Não é normal você ver um jogador com a lesão ligamentar, vindo de 8 meses de inatividade. O jogo passado ele jogou, se eu não me engano, 20 minutos. E dessa vez fez uma partida quase inteira e jogando em altíssimo nível, cara. Assim, é impressionante, assim. A qualidade do Hércules é impressionante, mas esse fator de adaptação, de voltar de uma lesão grave dessa, sem parecer que estava fora, parece que ele teve um estiramento e passou 2 semanas fora. Assim. É impressionante assim, o talento do jogador. Fazer só essa ressalva aí, a menção rosa ao Hércules, assim, baita jogador. Hércules fazendo jus ao nome. Os piores, o Lusteiro e Moisés, né? Não. Certo. O Moisés ainda pegava mais pesado. Assim, acho que o Moisés foi bem mal e acho que bem recorrente assim, que ele vai mal. Tá numa fase péssima depois que voltou do México, né? Assim, acho que torna isso mais pesado diante do investimento feito para ter ele de volta, né? Era uma das coisas que o Fortaleza considerava o investimento certo, né? Assim, porque a transação da venda e a recompra acabou saindo caro para o Fortaleza. E quando essa compra não dá o resultado esperado, na verdade saiu muito mais caro, né? Porque além da recompra, o salário dele praticamente triplicou, né? Ele tinha um contrato de um salário inicial e voltou a um salário nível que ele saiu daqui para o México, né? Então, assim, essa peça não dá resultado, sai muito caro para o time. Muito bem. Vamos para o campeão do Ceará, Léo. Começando pelo Richard, que não trabalhou tanto. Sujou o uniforme hoje ou dá para usar no próximo jogo? Sim. Não, dá para usar. Dá para colocar no site de leilão lá, que o Ceará tem parceria lá. Dá para botar no site de leilão, não precisa lavar. E vou usar também o critério do Maestro. Eu gostei do critério do Maestro. Eu estava na dúvida antes de começar a live sobre isso. Assim, o Richard não foi exigido. Você não pode dar um vermelho, também não pode dar um verde, porque o cara não fez nada. Então, assim, o amarelo mais por inércia mesmo do ataque de Fortaleza. Acho que o Richard ficaria com o amarelo. O Matheus Felipe, para mim, fica com o verde mais claro. Acho que foi um baita jogador, assim, um jogador... Eu critico muito o Matheus Felipe por ele ser um jogador pesado e insistir nesses avanços até o meio campo. Hoje, pela forma como o Fortaleza estava encaixotado no meio campo, foi necessário que ele subisse, mas com exceção de uma bola lá que teve um bate-rebate ali, mas o Ceará conseguiu recuperar na sobra. Essas subidas dele foram mais seguras. Hoje a gente não viu tanto o passe pelo meio que ele tem, o passe vertical que ele tem, muito bom pelo meio. Eu acho que muito pelo posicionamento em campo do Fortaleza, né? Acho que o Ceará não criava espaço para isso, mas mesmo assim, eu acho que ele foi, para mim, muito positivo. Assim, foi uma baita partida do Matheus Felipe que vem em um crescimento. O Ramon Menezes também acho que foi muito bem, mas não tão ao nível do Matheus Felipe, então eu colocaria o verde musgo no Ramon Menezes. Mas é um jogador que veio de lesão, ficou muito escancarado, né? Diferente do Hércules, ficou muito escancarado nos jogos do retorno dele. Já no segundo tempo ele tinha muita dificuldade na recuperação, mas hoje ele já está claramente recuperando a condição física melhor. E eu daria o verde musgo aí para o Ramon Menezes. Laterais. Matheus Bahia, eu acho que ele faz um jogo. Raí Ramos e o Matheus Bahia. O Matheus Bahia, eu daria ali
Um laranja. Eu acho que muita gente ficou falando que o Matheus Bahia fazia uma boa partida antes de sair. Na verdade, não saiu por lesão, né? Ele saiu porque estava com febre, né? Foi resquício ainda da virose. Que o Ceará cometeu, o elenco do Ceará, e mais de 9 jogadores. Mas eu daria um laranja. Eu acho que para mim ele não vinha com boa partida. Acho que ele vinha perdendo algumas bolas, algumas disputas. Acho que o Ceará tinha dificuldade em ganhar a sobra no meio campo. O Matheus Bahia ali naquela disputa ali na lateral estava perdendo muito. Então eu daria um laranja para ele. E o Paulo Vitor também acho que entrou mal. Melhorou no final e pela evolução. Assim, o Paulo Vitor é um jogador muito jovem, mas ele tem uma coisa de jogador experiente. Eu sempre falo isso. Assim, ele tem um detalhe que parece um jogador lateral de 33 anos. Que é quando ele precisa prender a bola, ele dificilmente perde a bola cedendo no contra-ataque. Ele consegue prender a bola, ele consegue achar o espaço, ou ele acha o passe, ou ele sofre a falta, ou ele ganha o lateral. Assim. Dificilmente eu me lembro de uma jogada onde ele perdeu a bola ali e cedeu um contra-ataque para o adversário. Assim. Então, por esse fator, ele não vai levar o vermelho. Mas eu coloco o laranja também no Paulo Vitor. Pela direita, o Rai Ramos... Isso, Rai, né? Rai antes Ramos, do meio de campo. Isso, Rai Ramos eu colocaria um amarelo nele. Acho que ele teve uma melhora defensiva por essa opção, pelo pragmatismo. Eu acho que no segundo tempo cresceu mais, mas eu acho que fica no amarelo. Acho que o amarelo fica de bom tamanho para ele, em respeito a esse crescimento dele aí que ele vem tendo. Bom, vamos aí para o meio de campo, né? Lourenço, Mugni, Richardson, titulares, depois Bruninho e o Jean. O Richardson eu deixaria um amarelo. Acho que ele fez uma boa partida, uma partida segura. Acho que o Richardson vem vivendo um bom momento. Mas eu acho que eu senti falta do Richardson hoje, principalmente no jogo como hoje, que era um jogo muito físico, de disputa no meio campo. Eu acho que ele não perdeu a capacidade... Acho que ele não perdeu o campo na marcação. Eu acho que eu senti falta do Richardson, que consegue, dentro de um jogo desse, ser um cara que verticaliza o jogo, que acha um passe. Ele não é um cara que tem um passe qualificado, mas ele é um cara que consegue enxergar o jogo. É um cara que tem um poder de marcação, mas ele consegue pegar a bola e ser uma peça útil da engrenagem do meio campo. E em jogos hoje, como será bem encaixotado pelo Fortaleza, eu senti falta dessa figura do Richardson. Demorou muito para levar o amarelo, foi substituído porque levou o amarelo. Ele levou um amarelo até numa jogada que eu achei necessário levar um cartão amarelo. E por isso ele fica com amarelo. Mesmo do Jair. Acho que o Jair entrou e não deixou cair. Eu acho que ele foi no amarelo ali do Richardson. Acho que é o que o torcedor espera. Assim. O Richardson estava vindo vindo um bom momento. O Jair foi um dos últimos jogadores a chegar. Então, o Richardson vindo no bom momento, saindo, o Jair entrava, não conseguia dar o mesmo padrão. Apesar de não fazer jogos horríveis, mas não conseguia dar o mesmo padrão. E eu acho que hoje ele foi bem. Eu acho que ele teve umas tomadas de bolas, que inclusive a arrancada do Marinho lá, que ele levou amarelo numa jogada ali providencial. Tinham dois jogadores, mais 8 jogadores será cercando, mas ele conseguiu fazer o bote ali. Fez a falta, tomou amarelo, mas conseguiu ser seguro, então dava amarelo assim, mantinha o nível para os dois. Só para complementar o que você falou, Léo, eu acho que o Irma, ele até parecido com o Richardson, nas coisas do amarelo, né, e tal. Mas o Richardson, ele tem a característica de conduzir a bola muitas vezes. Vários jogos do Richardson, que aí lembra aquele Richardson de 2017, ele próprio vai conduzindo a própria jogada para o ataque. E o Irma não tem muito essa característica. Não. Ele é mais o volante mesmo. É o destruidor mesmo. Exato. Ele não tem essa facilidade que o Richardson às vezes faz uma bola longa. O Irma não tem muito essa característica. E aí, acho que realmente depois que saiu o Richardson, o Irma também não chamou muita atenção, mas é perfil diferente. Embora pareça parecido, mas é diferente. E completando o ataque, Léo? Não, o meio ainda, falta o meio. O Lourenço, né? Tem o Lourenço. O Lourenço e o Bruninho. O Lourenço, eu achei hoje foi uma das piores partidas do Lourenço, mas eu acho que pelo contexto de como o Fortaleza veio montado. Eu acho que o Lourenço jogando ali no meio campo, mais avançado ali, como realmente o 10 hoje do Ceará, né? O Lourenço realmente ganhou essa vaga do Recalde. Ele ficou muito preso ali por causa do Zé Wellison, do Sacha. Eu acho que o Zé Wellison e o Sacha ficaram muito nessa função ali. Ficou muito fechado ali, muito encaixotado ali nesse meio, o Lourenço. Acho que ele teve dificuldade de jogar por causa disso. E isso é muito decorrente da atuação do Mugni. Eu acho que o Mugni, que é um cara que tem esse poder de levar o time à frente, quando o time está mais
preso ofensivamente, eu acho que o Mugni não conseguiu fazer isso hoje. Eu acho que a baixa produção do Lourenço está muito decorrente da baixa produção do Mugni também hoje, que vinha numa curva crescente, mas hoje eu acho que eu vi ele abaixo de novo. Então daria um laranja para o Lourenço e um laranja para o Mugni, porque eu acho que são atuações que estão muito correlacionadas. Bom, agora o Bruninho foi? Falta o Bruninho, Bruninho, né? não, o Bruninho eu não consigo, assim, eu acho que não dá para avaliar o Bruninho hoje, assim, é um cara que vem tendo dificuldade depois da lesão. Na última partida fez uma péssima partida, hoje não foi tão mal, mas assim, eu acho que ainda fica pendente de ter traços assim para você conseguir avaliar a atuação. Por tempo. E agora sim, agora o ataque do Rosão. O ataque. O Pulga, eu acho que ele foi muito a marcação dobrada ali e essa dificuldade do Ceará ter campo, né? O Ceará não ganhava sobra, o Ceará, especialmente no segundo tempo, baixou muito as linhas, então ficavam muito espaçadas as linhas do Ceará. Então, quando a bola chegava no Pulga, dificilmente tinha alguém para dialogar com ele. Acho que o Pulga sofreu muito com isso, mas ainda assim foi a melhor válvula de escape do Ceará. Mas eu acho que dava um amarelo pro Pulguinha aí, pelo histórico aí, pela fase. Por aquele chute. Eu até brinquei, eu falei assim, aquele chute ali, se a bola do Saulo entra, o Ceará ia favorito para o segundo jogo. Se a do Pulga entra, o Ceará é campeão. Por todo o contexto, pela forma como foi o gol, por ele fazer o gol, pelo gol vir na hora que o Fortaleza estava dando a pressão, pela confiança que ele fez, por ter levado 3, por ser um golaço, é aquele gol assim que dá a taça. É aquele gol que o adversário desiste, assim, rapaz, não, aqui não... Assim, foi muito bonito aquele chute do Pulga, assim, aquele chute que na hora que ele arma o pé para chutar, você diz, faça isso não. Aí a bola sai ali sem peso, assim, despretensiosa, porque ele puxa a bola para trás para depois dar o chute, né? Assim, ele passou, Léo, na minha avaliação, assim, entre os melhores marcadores do Fortaleza. Ele passa pelo Brits, ele passa pelo... Acho que o Kusevich e passa pelo Tachi. Que são 3 jogadores que eu considero de boa marcação do Fortaleza. E a imposição física dos 3 sobre ele, assim, ele some exatamente, dos 3, assim, impressionante. Isso mostra o quanto o Pulga tá jogando muito mesmo, assim. O Pulga é aquele ponta que tá naquela questão de fase. Eu sempre falo isso, assim, o ponta, quando tá numa fase boa, aquele jogador driblador, ele passa pelos jogadores sempre que você tem a impressão que ele perdeu a bola. E decisivo, Léo. Que é outra coisa assim, ó. O Eric, por exemplo, do ano passado. O Eric era conhecido por ser um jogador muito... Não do ano passado, né? Que do ano passado mas o Eric, antes de 2023, todo mundo via dribla e passa, não sei o que, o chute, é uma porcaria. O Pulga não. O Pulga tá conseguindo conciliar drible, velocidade e finalização. Ele tem sido decisivo para o Ceará nesse começo de temporada. É demais. O Ailon, eu colocaria um laranja. Acho que foi muito mal hoje. E eu não colocaria acho que foi a primeira partida que o Ailon fez jogando realmente mais aberto, que eu achei ele muito abaixo. Inclusive, eu achava que seria o caso, até falei assim, o Barceló, ainda não partindo para a avaliação dele, mas eu acho que eu teria testado nem que fosse por 10 minutos, centralizar o Ailon e colocar um jogador aberto. Nem que fosse o Janderson invertido, ou que invertesse o Pulga e botasse o Janderson, que foi bem na partida passada jogando pela esquerda, na do Pulga. Eu inverteria os dois e teria 10 minutos do Ailon ali, porque para mim ainda é o melhor finalizador do Ceará. Eu teria 10 minutos ali do Ailon. Eu não teria tirado o Ailon de cara do campo, sem deixar ele um pouquinho ali de centroavante, porque o Barcelona estava muito mal. Mas foi a primeira partida que eu vi do Ailon, realmente, que ele foi muito prejudicial jogando mais aberto. E o Barcelona, para mim, foi o pior jogador da partida pelo Ceará. Vai de vermelho, assim, foi bem inútil em todos os aspectos, assim. O Barcelona é engraçado, ele tem gols, você não dá para colocar ele na mesma prateleira do Recalde, porque ele tem dois gols muito decisivos, né? Ele tem 2 gols muito decisivos, assim, pro Ceará. Contra a Juazeirense e o gol contra o Ferroviário no final ali, que deu a vitória na semifinal do Campeonato Estadual, que deu uma confiança. Acho que foi até o momento de o Ceará dar uma respirada e começar uma curva de confiança. Eu acho que partiu muito ali daquele gol do Barcelona. Então, ele tem gols decisivos, mas é impressionante. Quando ele não faz gol, você não lembra que ele está em campo. Assim, um jogador bem... que está também sofrendo com o processo de adaptação, que se não fossem os gols, a gente estava colocando a mesma prateleira do Castro e do Recalde. Ele está um pouquinho acima pelos gols.
E o Mancini, eu acho que ele foi bem. Eu coloco O Saulo já foi? o Saulo, minha nossa O senhora. Saulo. Não esqueça do Saulo. O Saulo, não vou colocar o vermelho, eu vou colocar o laranja, porque ele hoje pelo menos ganhou alguns duelos na força, na velocidade, mas ao mesmo tempo que ele ganha aqueles duelos, ele perde, segue perdendo gols cara a cara com o goleiro. E eu não sei, cara, sinceramente, até onde essa fase do Saulo vai, porque ele é um jogador bem limitado e muito baseado na força física. E esse jogador que tem a força física como a valência mais importante dele, ele acaba, quando se afoba, fica pior ainda. Quando ele se afoba, a força física acaba jogando contra ele. E acho que ele aparece, a falta de tranquilidade faz ele usar força demais e pensar de menos. Eu vou colocar um laranja só por ter ganhado esses duelos, mas assim, pelo que ele foi inútil como finalização, seria um vermelho, mas vai de laranja mesmo. E o Mancini? E o Mancini, eu colocaria um verde musgo, porque eu acho que ele conseguiu fazer uma leitura boa do jogo. Eu acho que ele arriscou quando segurou as mudanças, as mexidas. Ele segurou bem as mexidas. Eu teria tirado... Eu até estava assistindo o jogo e não tinha visto a escalação antes. Eu fiz até uma crítica de não ter visto o banco de reservas, né? Eu já era para ter tirado o Mugni antes, cara. Coloca o Castilho, o Ceará tá perdendo meio campo. E depois que eu vi que o Castilho realmente estava fora ainda com lesão. Então, eu acho que dentro do contexto do que o Mancini tinha, dentro do contexto de adaptação à proposta do Vojvoda, repito, por mais que o Mancini tenha mencionado em coletiva que esperava um Fortaleza forte, eu não acredito que ele esperava esse 3-5-2 nessa proposta que o Fortaleza veio. Então, eu acho que ele teve que refazer uma adaptação dentro do jogo. E isso atrapalhou nas mudanças. Eu acho que a doença do Matheus Bahia também prejudicou, então ele teve que usar uma parada para mexer antes do que ele esperava. Então, eu acho que o Mancini lidou bem com isso, com esse xadrez, que já no pré-jogo eu falava que seria um jogo de xadrez. Acho que o Mancini lidou bem com esse xadrez. Eu acho que ele está lidando muito bem com a gestão do elenco. E eu acho que isso tem que ser trazido para análise. Assim, conversando com pessoas do clube, né? Porque eu converso pouco com gente do futebol, mas perto de decisões dessas eu gosto de tentar ter uma impressão. E fazia muito tempo que eu não perguntava sobre o ambiente. Então, as pessoas que eu confio muito no departamento de futebol, que são pessoas que não são muito eufóricas. São tipo minhoca na análise. Geralmente são mais pragmáticas, pessimistas. E a primeira descrição sobre o ambiente do Ceará foi dizendo: o Mancini tem o elenco na mão. Os jogadores compram a ideia dele e a gestão de elenco dele é excelente nesse momento. O clima é ótimo. Então, assim, quando a pessoa disse isso, eu acho que faz muita diferença nessa evolução e confiança que a gente está percebendo. As análises pós-jogos que a gente estava fazendo ultimamente do Mancini, eu falava muito isso, a crítica que parte da torcida fazia ao Mancini e como ele defendia as ideias de forma clara na coletiva. E esse era o alento que a gente tinha. Ele, pelo menos, conseguia apontar os erros. E eu falava, resta saber se ele vai conseguir corrigi-los. E vem conseguindo corrigir, né? O Minhoca bem apontou, assim, as falhas defensivas vêm diminuindo, a defesa está mais sólida, e isso começa a dar mais peso à forma como ele vinha sendo prejudicado. A gente falava sobre isso, a gente só vai saber daqui a pouco. Se os 5 desfalques que o Ceará teve por muito tempo prejudicaram, se esses jogadores fora e a pouca opção de peças prejudicaram o trabalho do Mancini. Ele teve o Ramon fora há muito tempo, ele teve o Mugni fora há muito tempo, ele teve vários jogadores fora muito. Lourenço, que é um jogador importantíssimo hoje. Não só o tempo que eles ficaram fora, mas como o tempo que eles voltaram e precisaram para readquirir condição física, ritmo de jogo. Então, assim, hoje, a cada dia que passa, a cada pequena evolução que o Ceará vai tendo, a gente vai realmente trazendo esses percalços para o contexto positivo do Mancini. Olha, realmente, quando ele estava apanhando mais da torcida, esse contexto que parecia ser uma muleta está se mostrando determinante para aquele momento, porque ele vem conseguindo achar soluções, ele vem conseguindo apresentar a evolução. E foi justamente o momento, assim, quando a gente trazia para análise o momento que parecia ser definitivo, olha, realmente hoje o Mancini errou. Esses jogadores voltaram e a partir desse recorte ele começou a apresentar a evolução do Ceará, inclusive trazendo uma classificação para a Copa do Nordeste que eu já dava no pós-jogo aqui há muito tempo como perdida.
Então, assim, foi uma classificação absurda, porque partiu de uma vitória no Clássico e ganhar do 13 lá, e com o time reserva, com 9 jogadores com virose. 9 jogadores com virose, jogador que jogou com febre, jogador que... E depois aquela vitória contra a Itabaiana com o time reserva, também com jogadores com virose. Então, assim, ele está enfrentando diversos contextos, fora a parte administrativa, contexto de saúde mesmo, contexto de elenco enxuto, contexto de lesões. E mesmo assim vem fazendo um trabalho bom. Então, dando esse crédito todo para a análise, acho que o Mancini merece esse verde aí. Bom, só tivemos 2 jogadores do Ceará hoje, né? Dos 15 que entraram em campo. Deixa eu ver se eu contei. 11 mais 4, 15, é isso mesmo. Só dois com atuações consideradas boas, né? Que foi justamente a dupla de zaga. E aí, o Matheus Felipe melhor em campo mesmo, Léo? Matheus Felipe melhor em campo. Tá. Tem alguém aí para fechar esse pódio ou é que nem o Minhoca? Só tem duas medalhas? Eu vou dar. Eu peguei pesado, eu peguei meio minhoca hoje. Fui meio minhoca hoje. Mas. Eu gostei dessa minha referência negativa. Tem um pessoal lá do Ceará que é tipo minhoca, tudo pessimista. Mas eu vou dar a medalha de prata para o Ramon Menezes. Eu acho que ele foi muito bom, porque eu acho que o Matheus Felipe chama atenção, porque ele é um jogador que participa mais com a bola nos pés, né? Assim, ele levanta a cabeça, ele sobe com a bola no pé, ele procura verticalizar o jogo, ele procura participar do ataque, da construção, então acaba chamando mais atenção. Mas em termos de bola aérea, o Ramon Menezes levou um gol muito cedo, levou um amarelo muito cedo, aquele empurra com o Tite ali, e você já, para um zagueiro ter um amarelo tão cedo, e para um zagueiro que não é tão rápido, eu acho que ele conseguiu conduzir muito bem o jogo até o final, sem levar uma expulsão, assim, nem correu risco, não passou nem perto. E eu acho que para isso ele merece a medalha de prata aí. Sim. Alguém tem um bronze aí ou... O Rai Ramos. Para por aí. O Rai Ramos. Muito bem. Então está formado aí o pódio do Vozão. Alguma discordância, Minhoca? Assina também aí? Vai com o relator? Assim, alguma discordância? Eu colocaria, acho que o Matheus Felipe como um verde musgo também, assim... O Ailon, eu acho que até ele ajudou muito defensivo. Teve 2 jogadas que ele quase estava no lateral direito em um determinado momento. Eu acho que taticamente... Era o terceiro zagueiro. Tirou 2 bolas ali. Taticamente ele fez muito pelo time, assim. Mas eu concordo muito com o que o Léo falou. Eu acho que daria pro Mancini ter pensado o Ailon por um momento ali jogando por dentro. E acho até que daqui a uma semana eu faria esse tipo de troca. Eu acho que o Barceló, eu até cheguei a debater com um colega que é torcedor do Ceará, não é meu cunhado, eu acho que o Barceló ele não tem acrescentado tanto, assim, de disputa, né? Percebeu, o Saulo incomodou muito mais a defesa do Fortaleza, mas muito mais. Assim, até mesmo em jogadas que ele fazia falta mesmo, sabe? Do embate mesmo, sabe? De incomodar a defesa do Fortaleza. O Barceló não tem isso, sabe? Às vezes ele é até aquele jogador que fica muito mais preocupado em ficar pedindo para arbitragem, falta e caindo no chão. E eu nunca gostei de jogador assim. O Marinho, por exemplo, Fortaleza, é muito assim de toda jogada, cai no chão e levanta o braço pedindo falta. E eu acho que isso não acrescenta muito. Eu acho que o Barcelona Eu não sei se tu viu a coletiva do Mancini, Minhoca. Mas ele deu muito, na minha leitura, ele deu muitas sinalizações que não vem com o Barcelona pro... Eu faria isso. Jogo. Eu acho que o melhor atacante do Ceará, tô falando atacante mesmo, né? Assim, fazedor de gol, né? Porque é o Puga, né? Mas assim, o Ailon é outra peça. E eu acho que você deixar o Ailon com essa função tática de voltar, você perde o poder de fogo na frente. Então eu manteria o Ailon. Se o Castro se recuperar, eu ainda coloco o Castro, né? Mas numa ideia, talvez o Janderson para o jogo da volta, ali jogando pelo lado direito, e aí talvez revezando com o Puga, né? Um indo para o lado, o outro indo para o outro. Então, acho que essa é a posição do Ceará que está mais na dúvida, porque até mesmo o Ailon que está bem, né, nessa função, eu fico imaginando mais para a Série B, se o Ailon vai conseguir sustentar por tanto tempo ali, sabe, como o homem-gol. Eu acho que, como eu falei, né, o Ceará ainda precisa de contratações, eu acho que mais um nome ali, sabe? O Barceló me paira uma dúvida aí, se realmente se vai melhorar durante a temporada, né? Enfim, de um modo geral, os gringos, né? Com exceção do Mug. Ele fala na coletiva, fala isso, assim. Perguntam especialmente sobre o Barcelona, ele fala:
Eu acho que o Barcelona saiu porque hoje não estava participando muito ofensivamente, não estava taticamente também ajudando. Aí ele falou: eu tenho o Ailon, que pode jogar por ali, eu tenho o Saulo, que tem uma característica completamente diferente, eu tenho 3 atacantes com uma característica completamente diferente, e eu tenho uma carta na manga que eu posso usar, que eu penso em usar. Então, assim, foi um negócio que saiu tão natural que parece que ele já saiu do jogo com essa cabeça. Cara, se eu tivesse feito isso... Porque foi uma pergunta nada a ver, e ele falou, eu também tenho uma carta na manga que eu não usei ainda. É um recalde não, né? Não. Rapaz, É o recalde? do jeito que o recalde tá perdendo o gol dentro da pequena área. Pois é, porque ele pode ser um monstro fazendo gol de fora da área. Mas na pequena área, ele não perde gol demais. O recalde é absurdo. Ele é o anti-Romário. Ele é o eu acho anti-Romário. E sem exagero, Fábio, eu acho que já teve, assim, no mínimo, 4 ou 5 chances reais, assim, de gol que ele dentro perdeu. Da pequena área sozinho. Assim... Duas embaixo da trave. Embaixo. Ele teve que se esforçar para perder. Exatamente. Fazendo força para perder. E o Guilherme Castilho? Volta aí, próximo jogo, Léo? Tem expectativa? O Mancini falou na coletiva que todos que estão fora devem voltar para o jogo. Não é nenhuma lesão séria. Alguns foi resquício de virose. O Matheus Bahia saiu por febre, estava com febre mesmo. Castilho deve treinar durante a semana. Facundo Castro deve treinar durante a semana. E a expectativa do Mancini é ter o elenco completo para o próximo jogo. Castilho entra de titular, se estiver disponível? Eu entraria com ele. Eu acho que o Castilho tem uma função tática que é muito importante, além de ser decisivo nos clássicos. O Minhoca destacou essa... Para mim, é tão claro que o Castilho precisa ser titular, que o Minhoca trouxe um motivo, que é ele ser muito decisivo em clássicos. Tem um motivo do Ceará melhorar muito sua bola parada com ele. E eu digo um terceiro motivo. Essa formação do chute fora da área, essa formação do Vojvoda mais fechada, a forma como o Castilho ele causa pressão na saída de bola do time, ajuda demais o Ceará. O Castilho incomoda demais, ele tem muita intensidade ali naquele. Ele fica uma baratinha correndo ali. Aquilo é chato, pô. Ele pode não dar um bote de tomar uma bola, mas ele vai fechando espaço, ele vai correndo. E poucos jogadores do elenco do Ceará têm a capacidade física de fazer isso que ele faz. E se ele ocupa o espaço ali, sobra uma bola, ele é um cara que tem o pé que consegue chutar uma bola de média distância e fazer. E ele é muito decisivo em clássico. Então, assim, além do Mugni ter ido mal, né? E você tendo o Mugni no segundo tempo, vem entrando muito melhor. Acho que todo o contexto aponta para isso. E em relação ao Fortaleza, meu, vai de novo aí com essa linha de 5 aí, 3 zagueiros, sem meia, só com 2 atacantes. É assim mesmo? Ou foi só para uma estratégia para chegar vivo no segundo jogo, não aumentar ainda mais a pressão, e aí vai para o tudo ou nada no próximo sábado? Eu diria que vai manter, viu? Eu acho que se desse errado, né? Se eu tivesse perdido por 1-0, aí teria que abrir mais o time e tal, e mais para cima. Eu acho que se tiver ousadia, segundo tempo, aí você tem peças ali para, no caso do Fortaleza, né? Jogadores mais agressivos. Mas eu acho que vai depender muito dessa escolha, né? Do jogo da quarta, né? Lá no Paraguai. Eu acho que talvez ele vai colocar... Eu acho que ele vai dar uma segurada mesmo, ele vai pensar nesse hexacampeonato. Eu acho que ele vai poupar, deve colocar Machuca, deve colocar Kevin, Cauã, jogadores que não jogaram hoje. Eu tô com essa impressão, né? Assim, eu vou saber realmente na quarta-feira. E a questão de lesão, perdeu o Caleb, o que eu acho que é uma perda significativa para o Fortaleza. Acho que não vai conseguir se recuperar da maneira como ele sai chorando ali. Perder o Caleb é o velho perdeu que você nunca teve, né? Pois é. Porque assim, a quantidade de partidas que ele está disponível é absurdamente irrisória. Se lesiona muito. Pode ser que tenha a volta do Tinga, pode ser que... Aí, por isso que nessa ideia dos 3 zagueiros, como eu estava citando lá no começo, uma coisa é você jogar com Brits de lateral direito, outra coisa é com Tinga, porque o Tinga ele tem um apoio, né? E fora que aí a gente acabou de falar do Castilho, né? O Castilho é o cara que cresce no clássico, o Tinga é o do lado do Fortaleza, né? O cara que foi importante em muitos jogos da história do Fortaleza. E aí, o outro é o Pedro Augusto, né? O torcedor também não faz muita questão que ele se recupere, não. A gente tem a semana toda ainda, claro, para projetar o jogo da volta, mas vamos iniciar um pouquinho das expectativas.
Vocês esperam um jogo truncado, como foi hoje ali, times se preocupando mais com a defesa mesmo, ali, em não tomar gol? Muita preocupação com o gol de ouro, né, Minhoca? Quem sai na frente dificilmente... Gol de ouro. Não. O primeiro clássico, por exemplo, foi o Ceará abrindo 2-0, Fortaleza vira para 3-2 e o jogo terminou 3-3. No clássico do ano passado, Fortaleza começava o clássico da volta da final com 2-1. O Ceará faz 2-0. Aí o Fortaleza vai lá e empata assim, né? Diminui o placar e depois empata dando o título. Eu acho que sempre Ceará e Fortaleza, e eu acho que é uma coisa que torcedores do Ceará e Fortaleza sempre concordam, sempre é um jogo disputado, sabe? O clássico que o Ceará ganhou no último, sei lá, se o pênalti fosse marcado ali naquela mão do Pulga, se por acaso o Pikachu faz o gol ali no início, o panorama poderia ser outro, entendeu? É ali, tudo é no detalhe. Aí um tem um banco melhor, o outro é mais pressionado. O Ceará, por exemplo, ganhou 4 clássicos e empatou 3 dos 7 que teve contra o Fortaleza numa primeira divisão e numa segunda. Tem muita coisa que você pode imaginar para um lado ou para o outro, entendeu? Então, eu acho que vai ser um jogo onde ninguém vai querer dar de bandeja. Só que, e é um ponto que também todos do Ceará e Fortaleza vão concordar comigo, cada um dá uma margem. O torcedor do Ceará é irritado com alguma coisinha do seu time, esse jogador que acaba entregando, e o do Fortaleza a mesma coisa. Jogador que não passa confiança, não sei o que e tal. Então sempre tem... Se vai ser... Agora a sobrinha aqui começou a chorar. Mas eu acho que tá uma situação aberta mesmo, assim. Por isso que eu acho, não vou duvidar, pênaltis. Eu acho que é muito Pelo capaz... amor de Deus, não dá não, vou estar no estádio, mano. Amigos que são torcedores de Fortaleza e do Ceará falaram a mesma coisa que você falou. Por quê? Porque os dois não têm também bom rendimento em penalidades. Por Não, isso que é capaz de... Hoje eu acordei, tava tomando café, né? Tirei plantar 2 dias de plantão, aí cheguei, tava eu, a minha esposa e meu filho na mesa, né? Ele tem 7 anos, o Miguel. Aí eu olhei pra ele assim, falei assim, ó, falei, você quer ir pro jogo sábado? Aí ele olhou pra mim assustado aí, quero, porque eu nunca levei ele pra Ceará e Fortaleza, né? Ainda mais sendo uma final. Aí a minha mulher pensou que eu tava brincando. Eu falei, não, eu vou levar ele. Se ele quiser ir, eu vou levar ele. Aí ela, mas é uma final, Ceará e Fortaleza. Eu falei, é justamente por isso. É um jogo que forma o caráter do torcedor. Ele vai sair chorando desesperadamente com uma derrota histórica, ou ele vai sair numa euforia incrível, porque vai viver um momento histórico. Então, assim, é um jogo que forma caráter. Ou ele vai aprender com a dor extrema ou com a felicidade extrema. É maravilhoso. Assim, tem que ir. Aí vai decidir, vai todo mundo. Agora eu vou ter que... A tensão começa cedo, assim. Mas, assim, se bem que, assim, é muito bom ao redor do clássico aqui, né? Em Fortaleza, assim, essa termo de segurança é muito seguro nesse quesito. Os últimos clássicos, aliás, até ressaltar isso. Acontece ainda, né? Na parte, acho que aconteceu hoje na Maraponga, uma coisa entre torcidas, mas no geral, assim, o clima foi melhor, e também porque, obviamente, né? Essa pauta da violência hoje está sendo muito mais debatida, né? Aqui, enfim, situações que os clubes vão ter que estar sempre em cima, né? Vamos projetar um contexto de jogo ali empatado, 30 minutos do segundo tempo. Quem vai ficar mais satisfeito em amarrar o jogo e levar para os pênaltis? Fábio? Ninguém? Nenhum. Você precisa conhecer o clássico cearense. 2006, né, Léo? Que é o das 2 goleadas do Fortaleza. E um jogador chamado Reinaldo Aleluia simplesmente foi lá e decidiu o jogo. 2015, estava lá Cizinho fazendo um gol em clássico, que não fazia gol em clássico, dando o pentacampeonato para o Ceará. Aparece ali meu Deus do céu, o Cassiano para evitar o penta. Cara, o clássico cearense, 30 minutos, não se o gol está empatado ou está 1-1, qualquer um pode ser herói. Qualquer um pode ser herói. Do jogador mais fraco possível pro jogador Mas mais... assim, quem vai ter a mentalidade de partir para cima? Quem vai ter a estratégia? Os dois. Os dois tem uma situação... Cara, no ator é muito equilibrado aqui, cara. Os dois são traumatizados em pênalti. E os dois são traumatizados em pênaltis. Cara, é muito no detalhe. Eu vejo que hoje o clássico cearense é muito no detalhe. É uma jogada certa do Pulga, é uma farrapada de um lado, de um zagueiro. Sabe assim, tudo é... Ano passado, por exemplo, o Fernando Miguel comete uma falha, que foi até um erro do Tinga, e ele toma um frango, mas ele fez a defesa que garantiu o pentacampeonato no chute do Luvanor, entendeu?
Então, o mesmo herói pode ser um vilão no final, o vilão pode se tornar herói. Tudo é possível, tudo é possível. E eu acho que esse ano está com um cenáriozinho de novo de memorável. Mais um clássico rei memorável aí da história do Campeonato Cearense. Muito bem. Sobre a arbitragem, hoje tivemos o Ramon Abate, né, que é de Santa Catarina. Algo a comentar sobre ele? O jogo não teve polêmica? Eu acho que o lance mais discutido é o lance do Richardson, né? Que ele... No Marinho, né? Porque foi na hora que o Marinho preparava o chute e ele evita do Marinho finalizar. E ali é o tipo do lance que muitos árbitros já marcaram e deram amarelo. Como ele tinha dado amarelo para o Richardson, eu acho que caberia ali um amarelo. Ele acabou não dando. Não é lance para VAR, nem nada, até porque VAR só pode para expulsão direta. Eu acho até que ele, no primeiro cartão do Richardson, que o Richardson reclamou, acho que era até lance para amarelo, mas ele foi dar bem depois, assim, o que gerou uma certa irritação. E há 2 lances de contestação de pênalti. Uma que é o Brits segurando, né, o Pulga. Acho até que tem um puxãozinho, mas eu acho que o Pulga desmancha. E no último lance, que é uma jogada de bola na área, o Raí dá ali uma encostada nas costas do Galhardo. O Galhardo também, para mim, se desmancha ali. Eu não daria nenhuma das penalidades. Acho que os 2 jogadores forçaram um pouco a barra. Mas, enfim, era o Wagner Hilley também, né? O Wagner Hilley sempre é complicado. Os 2, aliás, reclamam muito. Ele não chamou nenhuma vez hoje? Não chamou nenhuma vez. Não. O VAR não trabalhou. Os lances que foram polêmicos... Isso é raro, viu? Os lances que foram polêmicos, ele estava muito perto, né? Assim, ele estava muito bem posicionado no lance. Mas teve uma jogada, acho que foi em cima do Pulga no primeiro tempo. Acho que foi o Lucero, foi o Zé que acabou pisando ali, poderia caber um amarelo. Assim, aqueles lances que você interpreta. Foi um lance que o Fortaleza foi muito perto de marcar um gol. E na origem do lance tem um pisão no Pulga, assim. Provavelmente o VAR anularia. Cabia amarelo ali. E o VAR anularia, né? O VAR anularia aquele gol ali, porque o pisão foi muito claro na imagem de frente, assim. Eu acho que ele quis controlar muito o jogo com o amarelo ali no começo. Amarelou muita gente. Eu acho que o amarelo do Tite, ele fala depois, na justificativa, que o Tite pegou no pescoço do Ramon Menezes. Eu acho que ele errou também ali. Eu não vi, eu acho que o amarelo do Tite foi justo. O Tite foi segurado. Detalhe, Léo, eu não sei, você estava acompanhando pela TV, né? Pois ali antes, ele chamou ali 5 jogadores, tinham 5 jogadores em torno dele antes de bater o escanteio. Aí ele deve ter explicado, sem puxão, nem nada, tem um VAR aí e tal. Quando ele termina de falar, é o momento que o Ramon vai segurar o Tite, né? E aí ele chamou os 2, deu uma amarelo para cada, mas eu acho também... Mas o Tite não estava fazendo nada. Exato, ele nem estava se agarrando, ele estava... Eu acho que ele nem precisava também ter dado cartão, se ele pode ter sido mais enérgico. Assim, você quer tomar amarelo, assim, pro Ramon, entendeu? Exatamente. Mas eu também acho que o do Tite foi meio desnecessário também. A contestação lá o pedido de pênalti do Pulga também, acho que houve o puxão, mas não foi o puxão, acho que não foi... Porque quando você vê a imagem congelada ali, lenta, realmente ele puxa, ele cai. Exato. E eu não acho nem que é igual a do Galhardo. Eu não acho que o Pulga desaba. Eu acho que ele se deixa ir pro movimento, assim. Que ele cai no sentido do puxão, bem direitinho, assim. Eu acho ali que... Ele é mais nítida do que a reclamação do Fortaleza. É aquele pênalti que é o tradicional pênalti de VAR. De repente, se vai pro VAR ali, dava. Porque, assim, é bem claro o puxão, assim, ele não tem nenhuma mudança de trajetória, direção, não. Ele vai caindo na mesma intensidade do puxão, só que é um puxão sem tanta intensidade. Eu acho que é aquele lance que o zagueiro se coloca em risco, à toa. Toa. Tem juiz que dá, porque mas eu acho que também... Esse é o tipo de lance, Léo, que é assim, se ele marca na hora, não dá para contestar. Não dá para contestar, exatamente. Como ele não marcou, aí vai na base do interpretativo, e aí, muitas vezes, acaba não interferindo. Né? Tem que ser algo muito assintoso e tal, aquela coisa do puxão, né? Enfim. Já temos árbitro da segunda partida, Minhoca? Não, ainda não. Semana. Tudo é possível. Dizem que o Daronco é o mais provável. É a cara do Daronco, macho. Eu ia dizer isso. É a cara do Daronco, meu amigo. Hoje ele apitou Grêmio e Juventude, né? Pelo A.K.A. Daronco. Por que não o árbitro cearense? Não tem um árbitro confiável aí? Já é habitual, cara, aqui. Todo final de cearense, os 2 pedem de fora. Durante muito tempo teve um acordo, né? Para ter arbitragem cearense, mas esse ano, principalmente, o Marcelo Paes já disse que queria todos os 11 de fora e tal, e até melhor. Eu gosto também de arbitragem de fora. Bom, Minhoca tá cansado, né, Minhoca? Eu tô. Quer dizer, geralmente eu tô sempre, né?
Não, mas só para encerrar, temos um favorito pro. Nem que seja mínimo, nem que seja 0,1% para alguém. Se tivesse, acho que até 2000, qual foi o ano do Caucaia? Do Caucaia não, do Iguatu foi 2022, né? Que o Thiago Nunes. Até 2021, Fábio, aqui no futebol cearense, a melhor campanha jogava por resultados iguais. Aqui a gente não gostava de ter pênaltis, né? Aí de 2022 para cá, aí começou a adotar. Eu acho que se tivesse uma vantagem, a gente poderia ver uma dinâmica diferente de jogo. Com essa disputa ali muito no detalhe, cara, é muito difícil imaginar, sabe? É muito difícil imaginar. Eu já dei meu palpite, né? Eu acho que vai para pênalti. Então, e pênalti, acho que talvez o Richard é um pouco melhor do que o João Ricardo, mas os jogadores do Ceará também, às vezes, para penalidades. Fortaleza também não é bom para pênalti, né? Deu para ver contra o Retrô. É muito incerto. É muito incerto. Eu não consigo ver favorito, não. Eu via para esse primeiro jogo. Para esse primeiro jogo, eu vi um favoritismo mais do Ceará. Mas o Vojvoda quis fazer um time mais defensivo, conseguiu neutralizar, né? Agora vai depender do jogo de quarta. Ah, tem isso também. O jogo de quarta pode também dar uma pressão a mais ou a menos para o Fortaleza. Se o Fortaleza perde para o Trinidense, por exemplo, aí é mais pressão para o Clássico. Aí pode mudar o panorama. Tá, vou mudar a pergunta. O contexto é melhor para quem? Já que vocês não querem dizer aqui. Não, eu digo, para mim, o título está mais para o Ceará. Nem que seja por 1%. Eu não consigo, não. Nem que seja por 1%, está mais favorável ao Ceará, na minha opinião. Eu acho que o momento de Fortaleza ter virado a chave era agora. Eu acho que, aparentemente, o departamento de futebol do Ceará conseguiu blindar dos problemas administrativos. Eu acho que o grupo está focado. Eu acho que o Ceará chega na sua melhor condição. O Ceará no seu teto. O Fortaleza vai enfrentar o melhor Ceará possível. Já o Ceará não vai enfrentar o melhor Fortaleza possível. Porém, o Fortaleza tem peças que podem fazer o Fortaleza ganhar o jogo sem ser o melhor Fortaleza. Coisa que o Ceará não tem. Mas por isso que eu acho que pode ser uma vantagem de 51-49. Mas eu acho que está conduzindo mais para o Ceará pelo Fortaleza não ter conseguido virar essa chave hoje. Eu acho que mesmo que hoje fosse empate, mas com o Fortaleza assustando, tendo volume de ataque, criando chances, eu acho que isso poderia ter dado um ânimo para o segundo jogo. Mas o Fortaleza foi ofensivamente inerte. Assim, foi ofensivamente totalmente estéril. Não produziu. Era um volume muito de conduzir a bola ali perto da área, mas sem ter criatividade. E é isso muito que era criticado no Fortaleza. Né? O Fortaleza tem a bola, mas é uma posse de bola ofensiva que não tem resultado. É um arame liso, né? Toca a bola, toca. Ao mesmo tempo, ele tem peças para resolver esse jogo. Num chute fora da área, numa bola que desvia, numa batida de bola parada. Então, assim, é imprevisível, mas eu acho que nem que seja por 1%, vai estar mais para o Ceará.